Vamos, galera, mais um videozinho aí, aula número 2 de cinemática. A gente vai falar hoje sobre velocidade média. E eu peço desculpa se o vídeo estiver desfocando no começo, é por causa da luz. E como o quadro é branco, a luz era refletida totalmente. Eu preciso começar a escrever para que o desfoque pare, caso esteja desfocando. Não sei, eu não consigo ver. Mas, antes de eu começar a escrever aqui, ignore o desfoque se estiver desfocando, o que importa é a história por enquanto. Como que surgiu a ideia de velocidade, né? De velocidade média, de velocidade como um todo? Cara, em 1600, 1500 e pouco, um cara chamado Galileu Galilei tinha muito tempo para pensar, para filosofar, né? Aquelas pessoas eram as pessoas bem de vida na época. Elas, então, ficavam filosofando sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas. E aí, um certo dia, um finalzinho de tarde, Galileu estava num bosque e começou a observar as cabritinhas andando. Ele percebeu que conforme as cabritinhas andavam de uma árvore até a outra, levava um certo tempo, mas esse tempo que ele contou era colocando a mão no coração dele. Ele colocou a mão no coração e viu 3 batidas de coração. Quando deram 3 batidas de coração, elas saíram de uma árvore e foram para outra. Ah, agora precisou de 6 batidas. Daí elas saíram de uma árvore e foram para outra. Ele começou a perceber essa relação entre o tempo que o coração dele batia e a distância que as cabritinhas percorriam. Ele então olhou para trás e pensou, daqui 9 batidas de coração, elas têm que estar 3 árvores à frente. Quando ele olha, elas estavam lá 3 árvores à frente e ele falou, meu Deus, previ o futuro. E aí, na verdade, a gente sabe que isso foi só uma técnica bem lógica, na verdade, né? Ele teve essa sacada aí. E ele, né, ele tinha um grupo, ele dava aula para uma galera, e aí uma vez ele falou, chegou para todo mundo e falou, me vendem, eu vou prever o futuro hoje. A galera não estava entendendo nada, vendaram Galilei, falaram, esse cara tá louco. Quando vendaram ele contou, né, as batidas de coração, ele sabia que não podia ficar nervoso, senão ia mudar a batida de coração e não ia dar certo. Ele ficou calmo, respirou, contou tantas batidas de coração, as cabritinhas estão em tal árvore. E a galera falou, meu Deus, o mestre previu o futuro mesmo. E aí, ele dando aula pra galera, contou, né, depois essa sacada, esse truque que ele... um raciocínio lógico, bem lógico mesmo. E desses alunos dele nasceu o Torricelli, né? A gente vai estudar a equação de Torricelli ainda na cinemática. Então, de gênios foram nascendo outros gênios e assim continuou. Bom, na realidade, cara, se tu tá na estrada, na BR, e tu vê uma placa assim, ó, aquelas placas redondinhas, né? 100 quilômetros por hora. E tu consegue interpretar isso, automaticamente tu já sabe o que é velocidade, tá? Parece que velocidade é uma ideia que já estava no mundo, né, cara? Mas não, é uma criação humana, olha só pra tu ver que loucura. O que é o 100? É a velocidade, que a gente vai chamar de V. O quilômetro dá uma ideia de distância, né? Distância a gente vai chamar de S, essa distância, já vou explicar por quê. E o H, que é a hora, dá uma ideia de tempo, vou chamar de T. Bom, definiu-se então que velocidade era a variação do espaço. Entenderam o porquê desse S agora? É espaço, no inglês, space. A maioria das coisas na matemática é do inglês, que por consequência na física também, né? Pelo tempo. Porém, algumas pessoas, né, colocam um Mzinho aqui para colocar a velocidade média. Eu particularmente uso só o V, beleza? V. Velocidade média e distância sobre tempo. Mas essa é a velocidade média. Tem uma coisa que a gente chama de velocidade escalar média, que aí já é diferente. A velocidade escalar média, ela está preocupada quanto este objeto andou. Eu vou colocar meu óculos aqui porque tá estranho ficar assim. Quanto esse objeto andou. Como assim? Cara, como assim preocupado quanto esse objeto andou? A velocidade média normal, ela está preocupada aonde esse objeto foi parar, esse corpo foi parar. É o vetor de velocidade. A gente vai ter uma aula mais para frente de vetores. A gente coloca uma flechinha aqui, né, para indicar que é um vetor. Mas eu vou tentar resumir basicamente para que vocês entendam. Vamos supor que eu tenho uma pista circular. Não circular, mas elíptica, né? Vai dar meio que na mesma. Eu tenho uma pista aqui. Eu tenho um carrinho aqui,
posso desenhar o carrinho sendo um ponto, que a gente viu na aula anterior, né, que não importa a massa dele. Ele vai sair do ponto de largada. Eu vou chamar o ponto de largada de posição inicial. A posição inicial dele é o ponto de largada. Ela vale 0. Esse carrinho, quando ele sair da posição de largada, vamos supor que essa pista tenha uma circunferência de 600 metros. 600 metros. Este carrinho, ele vai vir aqui, ó, vai dar a volta na pista e vai voltar aqui. Parou no ponto de largada de novo. Isso aqui, esse S0 que eu coloquei, a gente chama de posição inicial. Quando tem um zerinho na frente é inicial. A posição final, eu vou chamar só de S. Onde que ele foi parar? Qual que é a posição final dele? É no ponto 0. Continua sendo no ponto 0, beleza? Olha só. O que significa, cara, variação? Variação é quando algo, o nome já é bem óbvio, varia. Ele não é a mesma coisa sempre. Ele muda. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. Então, o delta, né? Esse delta aqui, a gente sabe que é variação. Variação. Variação do que? Sei lá, do que tiver aqui. No caso aqui é variação do espaço e variação do tempo. Como que eu calculo variação? Por exemplo, variação x. Se eu quiser calcular a variação de alguma coisa, eu pego o final dela, ou seja, a gente chama só de x, menos o inicial, x0. Em alguns livros pode aparecer diferente, tá? Eu não sei se a câmera está pegando aqui, mas escrever aqui por baixo, pode aparecer x1 menos x2, xf de final menos xi de inicial, pode aparecer xa menos xb, depende, beleza? Depende do livro que tu tá lendo, mas é sempre, sempre, sempre final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial, sempre. Isso que é variação, assim que a gente calcula variação, beleza? Então, o ΔS é o que? É S final menos o S inicial. Olha só a diferença da velocidade escalar média e da velocidade média. A velocidade média, quando a gente for calcular, você concorda comigo que esse carrinho, para ele dar essa volta, ele levou um certo tempo? Eu vou chamar esse tempo de ΔT, beleza? Quanto vale a posição inicial? 0. Quanto vale a posição final? 0 também, dividido por ΔT. Então a velocidade média vai dar 0 sobre t. Eu nem sei quanto que é o ΔT, mas eu nem preciso saber, porque eu já sei que essa conta vai dar 0. Pera aí, você está me dizendo que o carro ele deu uma volta numa pista de 600 metros de circunferência e a velocidade dele é 0? É o que eu estou te falando, cara. A velocidade média, ela está preocupada onde o corpo foi parar depois de todo o percurso, de toda a trajetória, onde que esse corpo foi parar. Como ele voltou para o mesmo lugar que ele estava, a velocidade média dele é 0. Já a velocidade escalar média, essa não. A velocidade escalar média quer saber quanto que ele andou no total, não para onde ele foi. Então aqui daria 600. Aqui a gente não usaria o ΔS. Não, aqui a gente usaria o S. Essa distância inteira aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido isso. Velocidade média quer saber aonde o corpo foi parar, meio que um vetor. Velocidade escalar média quer saber quanto que ele percorreu, essa velocidade percorrida, né? Essa distância percorrida. Então a gente usa só o S, não o ΔS. Espero que tenha ficado claro. E bom, cara, a ideia básica é essa, entendeu? Assim, não tem muito o que a gente falar mais disso. Essa é a velocidade, a ideia é de velocidade. Velocidade, distância sobre tempo, só tem que tomar cuidado com essas duas diferentes velocidades, mas o mais difícil eu acho que é isso, cara. Se a gente quiser fazer um exemplozinho aqui, vou colocar uma questãozinha daqui a pouco pra gente resolver, mas só um exemplozinho aqui. Se eu tenho, por exemplo, um alienígena felizinho, percorre, ele está numa posição S0 que eu vou chamar de, vamos lá, 10 metros. Vamos chutar qualquer coisa aqui, beleza? Ele chega numa posição final, aqui está o alienígena, na posição final de 90 metros. Vamos lá, qualquer valor aí, só pra gente testar isso daqui, pra ver como é que fica. Ele saiu do tempo T 2 segundos.
T inicial. Chegou no tempo final 6 segundos, ok? Vamos ver o que vai dar. Qual é a velocidade deste alienígena? Tá aqui a navezinha dele. Meu Deus. A velocidade, como a gente viu aqui, é a variação do espaço pelo tempo. A velocidade média. Não quero velocidade escalar, quero velocidade média. Velocidade média, portanto, o ΔS é o S final. Vou colocar passo a passo, ok? Menos inicial. Dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Velocidade média, portanto, espero que a câmera esteja pegando. A gente vai ter posição final, 90 metros. Menos posição inicial, 10 metros. Dividido tempo final, 6 metros. Tempo inicial, 6 metros. Tempo é metro agora. 6 segundos. Tempo inicial, 2 segundos. Vamos vir aqui para cima. Velocidade igual 80 sobre 4, que na matemática profunda dá 20 metros por segundo. A velocidade é dada em metros por segundo no sistema internacional, ok? No sistema internacional, para distância a gente usa metro e para tempo a gente usa segundo, por isso que a velocidade é metro por segundo. Metro, distância, segundo, tempo. Metro por segundo. E se eu quiser saber, meu Deus, é um alienígena mesmo, né? A pé, 20 metros por segundo. E se eu quiser saber essa velocidade em quilômetro por hora? Bom, cara, basta a gente pensar, 1 quilômetro, por exemplo, se eu quiser 1 metro por segundo, 1 quilômetro por hora. 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? 1 quilômetro tem 1000 metros. Vamos ver. Eu tô querendo 20, então agora é para tempo. Quanto tempo tem em 1 hora? Já quero passar de quilômetro por hora. Quantos segundos tem em 1 hora? Já quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora. Em 1 hora, a gente tem 60 minutos, mas eu quero em segundos. 1 minuto tem 60 segundos. E em 1 hora tem 60 minutos. Então eu faço 60 vezes 60, que tem 3.600 segundos. Olha só, 3.600 segundos. A gente pode colocar aqui igual a 1000. Colocar um xzinho aqui, porque a gente quer descobrir. Então, a gente vai ter que isso daqui é igual a... Corta esse 0, 36 dividido por 10, 3,6. Então, a gente vai multiplicar ou dividir por 3,6. Como que eu sei se eu multiplico ou se eu divido por 3,6? Cara, a gente pode pensar, é um jeito que eu nunca esqueço. Óbvio, tu pode pensar pelo raciocínio lógico, né? Fazendo isso daqui que a gente fez. Mas um jeito de pensar se a gente divide ou multiplica por 3,6, cadê o apagador? Tem que pegar o apagador. É você pensar, se está em metro por segundo, a velocidade em quilômetro por hora tem que ser maior. Se já está em quilômetro por hora, a velocidade em metro por segundo tem que ser menor. Então 20 metros por segundo, se eu quero passar para quilômetro por hora, vai ter que ser maior. Se tem que ser maior, eu multiplico, né? Essa aqui é a ideia da multiplicação. Aumentar os valores, ok? Então, a gente vai ter velocidade, ou melhor, 20 vezes em quilômetro por hora, né? 20 vezes 3,6. 20 vezes 3 é 60. 20 vezes 0,6 é 12. 60 mais 12 é 72 quilômetros por hora. É um alienígena. É um alienígena. Bom, a gente tem a velocidade em metro por segundo e a gente tem a velocidade em quilômetro por hora. É no máximo aí o que ele pode pedir, ok? Se ele quer, aqui é matemática básica, né? Então se ele quer o tempo, tu isola o tempo, passa o V multiplicando. Se tu quer a distância, tu só passa o tempo multiplicando e faz gol, cara. E é isso, acho o cuidado maior mesmo que tem que tomar é a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média, né? Vamos fazer um exercíciozinho? Bora! Bom, cara, tu leu a questãozinha aí, de boa. A gente viu, né, que o atleta Vanderlei nas Olimpíadas de 2004 ele foi interrompido por um tempo de 20 segundos, né? Um tempo de 20
segundos. E aí o exercício fala, né? É o exercício da UFRJ. E aí o exercício fala, se não tivesse sido interrompido, qual, eu não sei se a câmera está pegando direito, parece que abaixou um pouquinho. Se ele não tivesse sido interrompido, qual seria o tempo, supondo que a velocidade dele, a velocidade média dele, fosse de 5 metros por segundo? Qual distância ele teria percorrido? Cara, tranquilinho. Velocidade, distância, né? ΔS sobre ΔT. Distância sobre tempo. Tu pode chamar também, né, de ΔD sobre ΔT, dá na mesma. Passando para o português, né? Então a gente vai ter 5, supondo, ele falou para supor 5, igual o ΔS, eu quero saber, vou só chamar de S, beleza? Chamar de S. Dividido pelo ΔT, que vale 20. Portanto, eu vou multiplicar por 20 em ambos os lados. Como assim? Eu vou fazer isso aqui, cara. Basicamente, né, é passar multiplicando, mas eu vou multiplicar por 20 aqui e multiplicar por 20 aqui. Daí aqui corta e ali continua 20. Então o S é igual a 20 vezes 5. Então a distância percorrida por ele seria de 100 metros. Tranquilo, de boa, né? Questãozinha da UFRJ, suave. E bom, cara, é isso na verdade. Essa é a fórmula, eu diria que essa é a fórmula mãe para cinemática, né? Dessa fórmula a gente vai encontrar outras fórmulas, como assim? A gente viu aqui, né? O exercício já acabou, beleza? Eu só vou mostrar uma coisa aqui para vocês que é bem interessante que a gente vai usar nas próximas aulas. Velocidade sendo igual a distância sobre tempo. A gente vai vir nessa ideia aqui, ó. Como velocidade é, como ΔS é S menos S0 e ΔT é T menos T0, eu vou adotar esse T0 sendo zero. Por que eu vou adotar esse T0 sendo zero? Porque, mano, é mais fácil, não faz sentido, faz mais sentido eu contar as coisas como 1, 2, 3, 4, não faz sentido eu começar, sei lá, do 9, 10, 11, entendeu? Não faz muito sentido. Então, eu vou adotar esse T inicial sendo zero. A gente vai ficar com V sendo igual a S menos S0 sobre T. Eu vou passar esse T multiplicando, eu vou ficar com V vezes T igual a S menos S0. Esse S0 vai passar para lá como mais, então S igual a S0 mais VT. A galera chama de fórmula de sorvete, né? Muito manjada essa formulazinha, a gente vai estar usando bastante ela na cinemática. Essas duas fórmulas, cara, eu acho que são as fórmulas mais usadas, a gente vai usar bastante elas na cinemática. Essa, cara, eu chamo ela de fórmula mãe porque a partir dela a gente vai desenvolve outras fórmulas, outras equações, né, que são fundamentais. Então, a gente vai entrar também no conceito de aceleração, a gente vai ver bastante coisa ainda. Essa daqui, o nome real dela é equação horária da posição, ou função horária da posição, também é a mesma coisa, do deslocamento, né? E, bom, no mais é isso. Entender a velocidade, isso daqui a gente vai usar nas próximas aulas, não é nem hoje, mas só fiz a deduçãozinha aqui pra gente ver onde que veio. E, bom, cara, é isso. Até a próxima aula.